Bem, pessoal, voltando aos vídeos aqui, eu queria primeiro agradecer a participação de todos e todas na live de ontem, né? Foi muito legal a discussão que a gente fez, agradecendo também a disponibilidade do Daniel, né? Que abrilhantou muito o debate, porque eu acho que eu sozinho realmente ficaria muito pobre a discussão. Então, eu agradeço a Daniel e todos que participaram, né? Deixando claro que realmente é muito difícil acompanhar o chat, porque eu estou falando com o Daniel, estou prestando atenção no que ele fala, ele está prestando atenção no que eu falo, então eventualmente a gente olha no chat, e aí é evidente que as pessoas vão perguntando, e a gente não tem como saber quem perguntou primeiro e quando perguntou, porque esse chat vai subindo, né, lá no StreamYard, entendeu? Então eu queria deixar claro isso, que não é uma falta de vontade ou, né, um interesse só no debate que eu estava fazendo com o Daniel. A questão é que para quem está fazendo isso de uma forma amadora, que sou eu, né, no canal, eu não tenho nenhuma pretensão econômica com ele, mas também não estou dizendo que quem tem isso é errado, é uma questão pessoal minha, ok? Eu não tenho como seguir, né, esse fluxo de mensagem, porque ele acaba sendo muito grande, ok? Então eu queria deixar muito claro isso. Segundo, dizer que algumas coisas que foram levantadas lá na live já está em vários vídeos aqui. Se vocês, né, chegaram agora recentemente no canal, vocês conseguem ver. Mas como foram feitas ontem, eu vou só trazer algumas questões que eu, enquanto anarquista, penso com relação às eleições. Beleza? Basicamente, a gente sabe que os anarquistas eles têm uma questão da negação das eleições, né, do processo eleitoral, porque, evidentemente, eles são contra o Estado, não faz sentido algum, né, achar a eleição um mecanismo adequado. Tudo bem? Questionam também a participação dos socialistas dentro desse pleito, porque, na verdade, historicamente, né, se a gente for pegar aí, desde que o Partido Social Democrata Alemão surgiu, que tem uma crítica, inclusive, do próprio Marx, né, no livro Crítica ao Programa de Gotha, ok? Ele teve grande possibilidade de, vamos dizer assim, de fazer mudanças estruturais na Alemanha, mas ele não fez. Por quê? Porque é aquilo. A eleição, o voto, significa que a pessoa vai chegar no poder, ela tem que fazer conciliações com outros partidos e assim por diante. E, evidentemente, qualquer proposta revolucionária que tente passar pelo parlamento vai ser barrada, porque quem está no parlamento, em sua grande maioria, representa os interesses daqueles que têm dinheiro, que são aqueles que têm, né, os bancos, as grandes empresas, monopólios e assim por diante. Então, é evidente que eles não vão aceitar qualquer mudança estrutural. E é uma forma, obviamente, de você trazer uma justificativa. Olha, o pleito, ele é o quê? Ele é bom, ele está sendo razoável, porque os socialistas participam. Então, acho que sempre essa crítica que os anarquistas tiveram aos socialistas, né, que quando eles participam desse processo, que evidentemente não vai trazer benefício nenhum para eles, e muito menos para propostas que eles dizem defender, eles acabam justificando todo esse sistema, que cada vez mais, como a gente viu ontem, né, estão entrando pessoas que aí não tem nenhuma ligação com política, influencers e assim por diante, né, e beirando o fascismo, para não dizer que são fascistas, ok? Então, tudo isso eu acho também importante a gente comentar, né, com relação ao que foi feito ontem. Agora, eu acho que enquanto anarquista também a gente pode questionar de uma forma propositiva, né, o que é feito na questão das eleições. Como o quê? Primeiro, eu acho que os anarquistas não é simplesmente negar o voto ou simplesmente dizer voto em nulo, mas dizer que esse voto no Brasil ele é obrigatório. Então, tipo assim, o que faz as pessoas irem votar não é necessariamente a vontade delas, a questão civil delas, né, daquelas nacional, patriótica. Elas são obrigadas a votar. Existe uma lei que obriga elas. E eu acho que essa denúncia seria importante a ser feita pelos anarquistas. Por quê? Porque essa votação que houve no Brasil, por exemplo, para ter o voto obrigatório, todos os partidos votaram a favor. Todos. Seja os partidos de esquerda, PSOL, PT e os de direita, PSD, PMDB, enfim, entendeu? Então, quem sai fora que poderia ter algum trunfo com relação a isso são os anarquistas, né? Defender, tudo bem, tem as eleições, elas existem, então a gente defende que elas sejam, pelo menos, né, eleições não obrigatórias. E aí a gente sabe que se a eleição não for obrigatória e esse pleito vencer, a abstenção vai aumentar. Ok? E vai colocar cada vez mais em xeque. É por isso que eles não querem fazer isso. Então eu acho que uma proposição era isso.
Ok? Falei lá no meio, mas é deixar claro. Segunda proposição. Na minha avaliação, os anarquistas não têm que votar em alguém que defende estatização das coisas. Alguma coisa está complicada aí, né? Ok? Os anarquistas são contra a presença do Estado. Mesmo porque os anarquistas são contra a presença do Estado na atualidade? Porque o Estado serve para gerir o capital. É evidente isso, né? É o capital que diz como o Estado deve ser gerido. Caramba, você tem um monte de rating. Né? À toa que a semana passada o Haddad estava em Nova York falando com essas empresas de rating. É elas que definem o que o Estado tem que fazer ou não com o dinheiro. Então o arcabouço fiscal do Haddad, não sei o que, não liberal. Mas não é só isso. Você tem lá N empresas que mostram ratings para dizer se esse país vale ou não a pena ser investido. E essa questão é que, né, se um país vai receber mais ou não dinheiro. Então o Estado, ele está a esse serviço. Beleza? Serviço que o capital exige dele. Qualquer outra coisa fora disso é muita ilusão, pessoal. Então, vamos fazer uma estatização das coisas. Isso nunca vai acontecer porque esse Estado, ele serve para gerir o capital. Ele não serve para fazer outra coisa, não fez isso. O que ele permite, e isso é uma concessão, pessoal, do capital, é de que políticas públicas que não vão afetar a sua forma de fazer esse gerenciamento econômico sejam realizadas. Que basicamente são que propostas? Proposta para aumentar o consumo das famílias. Então, Bolsa Família, essas coisas, para pé de meia. É proposta para quê? Para que a pessoa tenha algum dinheiro para consumir. E aí ela vai consumindo e a economia vai girando. Mas isso não é eu que estou falando, o próprio Lula fala isso toda hora. Então o Estado, ele serve para fazer esse gerenciamento. Você está entendendo? Tipo assim, de que pessoas mais pobres tenham acesso ao quê? Acesso ao consumo, comprando mais produtos. Então, essas bolsas, né, ou mesmo renda mínima, tal, essa serve para isso, ok? Então, eu acho que os anarquistas têm que condenar o papel do Estado na atualidade, porque ele basicamente serve para gerir o capital. Ele não serve para outra coisa, não serve para gerir o capital. E o que sobra para ele, que seria coisas sociais, é sempre dentro de um processo que é econômico, de consumo, para as pessoas consumirem mais. Basicamente é isso. Ou ter algum poder de consumo mínimo. Você está entendendo? Que é da lógica do sistema capitalista. Então, a primeira coisa é isso, que eu acho, melhor dizendo, a segunda coisa eu acho que é isso. Outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o fato de nós sermos anarquistas, né, e aí eu, né, sendo anarquista, falando, obviamente, não estou falando de nenhum grupo anarquista, em nome de nenhum grupo, o que eu acho? Eu acho o seguinte: o público não tem nada a ver com o estatal. Aí, o que a gente, eu acho que também poderia, né, tá colocando como uma proposta ou alguma coisa para colocar em xeque esse sistema também, que não é só negá-lo. Colocar o seguinte: cara, a gente não é a favor da estatização, muito menos da privatização. A gente é a favor de que os serviços públicos, todos os serviços públicos, eles sejam gratuitos. A gratuidade do sistema. Então, o pessoal não vai pagar água, não vai pagar luz, não vai pagar transporte, não vai pagar saúde, não vai pagar educação. Pelo menos esses 5. Aí você fala, mas eles nunca vão fazer. É óbvio que eles nunca vão fazer isso. Óbvio. Como eu estou dizendo, o Estado serve para gerir o capital. O capital não vai deixar, mas é o quê? Uma bandeira que os anarquistas poderiam ter, questionando também esse sistema. E não simplesmente negando ele. Mostrando as incongruências do sistema. Então nós anarquistas podemos falar, não, nós somos a favor da gratuidade. A gente não é o socialista que quer estatizar e o cara continua pagando o metrô, o CPTM e assim por diante. A gente quer a gratuidade. E se mostra que não é possível fazer isso, explica por quê. Por que não é possível fazer isso? E eles vão deixar claro que não é possível fazer isso porque você tem lá um Estado que deve, sei lá, quantos por cento do seu orçamento, aí não pode fazer isso. E aí vai mostrando essas fraturas da realidade social. Então eu acho que a questão do voto nulo, você está entendendo? Tudo bem, é uma questão histórica, mas eu acho que tem outras questões que seriam importantes a gente pensar. Eu estou tentando contribuir com algumas. Primeiro, questionar o voto obrigatório é uma coisa básica dos anarquistas. O pessoal é obrigado a isso. Nós defendemos a liberdade, temos que questionar esse sistema. Segundo não somos a favor da estatização, nem somos a favor da privatização. Então, somos a favor do quê? De que todos os serviços públicos sejam gratuitos. Aí você coloca em xeque tanto os liberais, conservadores, quanto os socialistas. Aí mostra para a sociedade de que tanto um grupo quanto o outro, no fundo, está defendendo os interesses sempre daqueles que têm mais dinheiro, que têm renda e assim por diante.
E a gente mostra a falácia desse Estado que serve para as pessoas, que é sempre discutir que é mentira, ok? Ele não serve para isso, beleza? Então eu acho que é isso que nós temos que demonstrar, a falência desse Estado a partir daquilo que a gente está vendo na realidade. Caso contrário, pessoal, a gente vai parecer como se fosse um bando, sei lá, de pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo. E aí ficam falando palavras de ordem, né, como se tivessem ainda lá, sei lá, em 1890, como se, né, o Bakunin, o Recli, o Kropotkin, se estivessem em 2024, estariam fazendo a mesma coisa. E eu duvido que eles fazem sempre a mesma coisa, pela capacidade que eles tinham de entender a realidade deles, ok? Então eu acho que a gente tem que trazer propostas que sejam factíveis para esse momento, no sentido de mostrar a fratura desse sistema. E onde ele tem, né, alguns problemas, a gente vai lá e começa a cutucar para demonstrar de que o sistema eleitoral, o Estado que é defendido pelo socialista, né, ele não funciona na realidade. Por quê? Porque ele não é feito para a maior parte da população. Ok? Então era isso que eu queria fazer um resumo aí, pensando nas conversas que a gente teve ontem com o Daniel, com as pessoas que participaram no chat e assim por diante. Ok? Então um abraço a todos e todas.